E o tema de hoje é assim, insucesso e recomeço. Insucesso e recomeço. Então, vamos lá. Vamos lá na primeira frase, que fala assim, ó. Se faceias algum insucesso em tua vida, admite o fracasso e recomeça. Se o fracasso ele te aparenta, ele te mostra, e ele já foi várias vezes objeto da sua derrota, realmente do teu fracasso, então admite ele e recomeça. E esse recomeçar é o quê? É você rever outras soluções, você fazer novas escolhas e não a mesma, né? Então, se sabemos que agir daquela maneira nos leva sempre à mesma situação, em uma situação de insucesso, porque você não tem, aquilo ali não muda, aquilo ali é a mesma coisa sempre. Eu vou agir assim, aquilo não vai mudar. Só vai mudar quando eu agir diferente. Quando a gente entrar nessa consciência, aí sim a gente recomeça. Mas para a gente entrar nessa consciência, a gente precisa admitir que a gente fracassa. Isso é uma fragilidade nossa, não é da outra pessoa, não é do governo, não é dos fatos externos, é nossa, a fragilidade ela é nossa. A gente tem que admitir que nesse ponto nós somos fracos, nós somos frágeis. Aí sim a gente dá margem para um recomeço, porque aí a gente estimula a nossa consciência a pensar em soluções, né? Eu costumo até falar assim, não adianta a gente ficar falando em negatividade, obstáculo, etc. Podemos mudar isso tudo pela palavra desafios, né? Tudo na nossa vida são desafios, né? E desafios estimula a nós a passar por eles, né? A ultrapassar, né? Porque a própria palavra já diz, né? Desafiador, né? E a gente gosta, o ser humano, ele gosta de algo que seja desafiador. Nós gostamos de desafiar algo. Então, comece desafiando a você mesmo, né? Realmente olhando e revendo que realmente você fracassa, que você é frágil, que não é o outro que tem as fragilidades. Cada um tem o seu modo de agir e cada um com a sua dor, com a sua situação alheia a tratar. Então, primeiro verificamos isso em nós, o fracasso em nós. O qual eu caio assim, de uma forma tão fácil e tão corriqueira, né? Será que a gente não está observando a repetição se dar toda hora da mesma situação? Então, isso faz parte do texto que está aqui, ó, insucesso e recomeço. Continuando, não te demores na lamentação. Então, quando nessa pequena frase, fala assim, não te demores na lamentação, é que se a gente perder tanto tempo em ficar lamentando algo, a gente não sai daquilo, porque a lamentação, ela se abstece de mais lamentações. Ela se abstece de água parada. Água parada é o quê? Aquela mesma palavra, aquela mesma falácia, aquela mesma situação, daquela mesma forma e repetindo a mesma coisa, né? É a repetição. Então, vou ficar toda hora me lamentando, 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 você não vai mudar nada. Então, começa a parar um pouco disso, fala uma vez e pronto. É bom a gente realmente lamentar, porque às vezes a gente coloca para fora aquilo que a gente não quer, mas ficar nisso toda hora não vai te causar, não vai te fazer muito bem. E também é capaz de não fazer também muito bem ao próximo, ou as pessoas que estão à sua volta, ou o universo que está à sua volta. Continuando assim, ó, não inventaries em excesso os teus prejuízos. Olha só que importante isso. Eu vou até botar aqui um pouco de lado. Não inventariar toda hora os teus prejuízos. Nós sabemos, acabei de falar, a gente sabe que tem fragilidades e temos que reconhecer. Mas toda hora inventariar o mal que você fala que tem, inventariar as más qualidades, isso é bom só para você pontuar, mas toda hora falar que você é aquilo, como eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu sou assim, ponto final, muitas vezes eu mesmo já repeti isso também, eu sou assim, ponto final, não vou mudar. Várias vezes já repeti isso, e às vezes repito,
Mas aí a gente tem que rever que não é assim, cara. Quanto mais a gente inventaria coisas que realmente a nossa alma não quer, ela quer mudança, ela quer transformação, a gente fica ali como se estivesse escrevendo realmente, pautando no nosso mental tudo aquilo que eu quero para o momento. Então vamos passar a inventariar coisas boas que a gente quer. E reconhecer e recomeçar são uma delas. São duas palavras fortes: reconhecer-me e recomeçar, né? Do que falar, não, é assim, eu sou assado, eu não quero isso, não quero aquilo, eu sou assim, não vou aprender, não vou ser, eu não sei o quê, nunca vou conseguir, nunca vou fazer. Isso aí só está inventariando coisas e colocando para o teu mental. A gente sabe lá, muitos já assistiram aquele filme O Segredo, O Poder da Atração, e sabem que tudo que a gente potencializa no nosso mental, a gente cocria a realidade. Então, se eu ficar inventariando só negativo, só qualidades ruins, eu também vou criar isso para mim. A minha vida vai ser pautada em cima daquilo que eu penso, daquilo que eu determino para mim. Então, não vamos inventariar em excesso os teus prejuízos. Inventariar sim para a gente poder olhar, peraí, desse jeito realmente eu estou exagerando, desse jeito também eu não quero ser. Mas para você olhar para isso, né? E transformar isso. Mas sempre, a vida inteira nisso, aí que é complicado. Continuando, refase essas energias, traça novos planos e coloca-os logo em execução. Refazer a energia, olhamos para a situação, verificamos o nosso fracasso, verificamos que os insucessos que isso causa. Com base nisso, a gente estipula um recomeço para nós. Há um refazimento de energias, que é o que? Potencializar o seu poder interior para uma direção boa agora. Traça novos planos e rapidamente coloque em execução. Porque também traçar os planos e só ficar naquela parte de traçar escrita não vai sair do papel. Então, você nunca vai ver se realmente esse recomeço, ele vai dar certo ou não. Então, as coisas têm que sair do papel, tem que sair daqui, ó, e ir para o mundo das realizações, que é esse mundo que nós vivemos, é o mundo das realizações. Então, pedimos a realização de coisas mais, pedimos a realização de coisas boas, não pedimos realização de nada, então aquilo que a gente pede vai acabar sendo realizado. Então, continuando assim, ó, tem bom senso para saber quando não devas insistir. A gente tem que saber realmente dentro de nós até que ponto a gente pode ir. Isso está até na ajuda ao próximo, né? Tem pessoas que a gente não adianta mais, ela pode descer Jesus na frente dela que ela não vai mudar, ela não vai ser daquilo. Então ninguém muda ninguém. Então a gente tem que saber ter esse bom senso que até onde nós podemos ir, qual é o meu limite? E isso não é só para os outros que eu estou falando, assim, é para toda a vida. Até que ponto, por exemplo, eu tenho que ir lendo na leitura? Vai chegar um ponto que tem um limite, que é a cabeça que começa a pesar, né? O chakra frontal fica com excesso de energia, você fica com a cabeça doendo. Até que ponto eu tenho que ficar vendo noticiário? Até que ponto eu como? Então, isso o bom senso de saber até que ponto você tem que insistir, que você não deve insistir, é limite. E é isso que precisamos na nossa vida. Reconhecer os nossos limites. E aí, será que reconhecemos os limites da nossa vida? Alguns, com certeza, a gente reconhece. E outros, não, porque a gente insiste ainda naquela situação, e enquanto eu não reconhecer um fracasso naquilo, que é também verificar um limite do bom senso até onde eu posso ir naquilo, eu não vou estipular mudança para mim. Então, isso está dentro do autocontrole, do autoconhecimento, da autoadaptação, da vigilância, né? Então, assim, não raro um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização indicando desvio. Olha só, não raro
Um obstáculo na estrada vem acompanhado de uma placa de sinalização. Quando estamos numa estrada, você vê, tem um buraco na estrada, geralmente não aparece isso, né? Mas aqui, filosoficamente, deveria ter isso. Um buraco ali na pista deveria ter uma placa assim, ó, cuidado. Mas geralmente tem, não entre aqui, árvore caída, não vá por aqui, tá congestionamento. Existe informações ao longo da nossa vida que nos dão direções, que falam para a gente, aqui existe um obstáculo, há uma sinalização para nós, aqui há algo para nós. Então, a vida, ela toda hora, ela nos mostra essa sinalização, que realmente bate realmente até onde eu devo insistir. Então, eu estou naquela direção, mas eu estou insistindo em ir naquela direção. Mas já veio um sinal para mim dizendo, pô, não adianta insistir. Caramba, já foi mostrado que ali, continuando ali na frente, tem um abismo. Mas eu quero ir. Não, eu vou insistir. Pum, abismo. Então, é assim muitas coisas na nossa vida. A gente quer insistir em várias situações e as placas de sinalizações que a vida nos mostra, fala, calma, vamos usar o bom senso, dá uma acalmada, pega um pouquinho o caminho aqui do lado e dá uma guardada, vamos por uma outra rota, porque ir batendo assim de frente não vai dar. Então, a gente tem que ir por uma outra rota, né? Que nem uma sopa. A gente vai comer uma sopa quente e você não vai direto ali no meio dela. Senão você queima a língua, queima a sua boca. Você tem que ir o quê? Comendo pelas beiradas, né? E a gente não sabe esperar o tempo da sopa esfriar. A gente quer ir logo no meio, né? E a gente tem que ir comendo devagarinho pelas beiradas, né? Certos atalhos, olha só, nos levam de encontro a certos compromissos que não cumpriríamos caso insistíssemos na trajetória retilínea. Então, às vezes, a gente insiste que tem que ser aquilo e ponto final. Mas a vida nos mostra a sinalização que é por ali. Não adianta vai por ali. E por ali você tem novas experiências, você tem novas situações, você tem novos olhares, novas vivências, novos momentos que vão ajudar muito para você chegar lá na frente onde você quer ir. Então, muitas vezes, quando a gente quer insistir acima do bom senso, acima do nosso limite, a gente deixa de aprender com os atalhos que tem na nossa vida. Nossa, isso é muito sábio da nossa parte, a gente observar isso. Isso é para todos, para mim, para todo mundo. Por isso que tem sido muito importante esse tempo aqui, meio-dia e 20, porque nos faz refletir bastante de coisas que a gente precisa rever na nossa vida. Enxergar os atalhos, enxergar as sinalizações que a vida nos mostra. E vamos lá, quem absorve o insucesso de hoje já começa a trabalhar pelo êxito de amanhã. Olha só que bonita essa frase. Se você observar hoje o teu insucesso, as tuas falhas, você já começa a trabalhar para o teu êxito de amanhã. Então, é esse o momento de você enxergar realmente as tuas sombras, para que você amanhã tenha êxito naquilo que você vai fazer, para que você se torne uma pessoa melhor. Abandone esse velho eu, se torne um novo eu, né? Uma pessoa mais transformada, mais detentora da tua sabedoria interna. Então, reconheça a partir de hoje teus insucessos, para que amanhã você tenha sucesso. Não percas tempos contemplando os escombros. Começa agora a reconstruir. Para finalizar. Cada vez mais que a gente ficar preso ao passado, se lastimando, né? Como fala aqui, se lastimando, se lamentando, né? Na lamentação, o que acontece conosco? A gente fica preso aos escombros, às ruínas. Isso é passado. Foram ruínas. Ruínas fizeram histórias, deixaram legados, mas agora são ruínas. Agora é tempo de uma nova reconstrução, nem que seja por cima dessas ruínas, ou seja em outro lugar, mas é tempo de reconstrução. Então, se a gente quer reconstruir, que deixemos as ruínas para trás, os escombros para trás, e a gente fecha o ciclo, realmente, de vez, para iniciar um novo ciclo.
Então, essa é a reflexão do dia de hoje, que nesse texto fantástico que a gente falou aqui junto, podemos trabalhar aqui interpretando junto com vocês a questão do insucesso e o recomeço. É preciso reconhecer os nossos fracassos, é preciso estar atento às placas de sinalização da vida, é necessário os atalhos que a vida nos mostra, porque são os momentos de experiência, e não é mais necessário ficarmos nos escombros, ficarmos procurando situações nos escombros e nas ruínas. É necessário da gente reconstruir a nossa nova casa, nossa nova morada. Então, é momento disso agora. Tá? Então, vamos aqui a um texto agora, também que eu separei aqui especial para todos nós. Vamos lá. Do livro A Regeneração, e fala assim sobre transfiguração. Transfiguração. Isso está em Mateus 17, 2, que fala assim, ó. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Em Mateus 17, 2, essa parte aqui fala da parte onde Jesus se transfigurou na frente dos seus discípulos, né? E a conclusão que a gente chega nessa passagem é a seguinte, que a gente pode levar para os nossos dias de hoje. Transfigurar é colocar a expressão espiritual onde antes só existiam valores ligados à vida material. Jesus nos chama nesse momento para transfigurar nossa forma de viver. Olha só, bate exatamente também com o texto que nós estamos falando. Reconfigurar, transfigurar a nossa forma de viver. Para elaborar essa transformação, precisamos adotar comportamentos renovadores. Então, vamos lá, alguns deles. Enxergar o outro além dos sinais de sua aparência, percebendo as indicações silenciosas de suas qualidades. Não enxergar o outro só pela sua aparência. Verificar as suas qualidades, a sua essência. 2. Respeitar o ritmo de cada um no cumprimento das suas atitudes, lembrando que cada um tem seu tempo próprio. Respeitar que cada um tem a sua caminhada, a sua jornada. Não adianta que a gente não, como eu tenho falado, não vamos mudar ninguém. Cada um tem uma consciência e um ritmo, como está falado aqui, um ritmo. Não tem como a gente acelerar um ritmo de consciência. Um ritmo de expansão de consciência é um ritmo próprio. É um ritmo individual de cada ser. Não tem como a gente acelerar e pressionar o outro a ser, ver o que a gente quer estar vendo, ou o que a gente acha que é certo. Porque o que é certo para nós talvez não é certo para ele. O que é certo para ele talvez não é certo para nós. Então, isso é respeitar o ritmo de cada um. E 3, aceitar as pessoas em suas manifestações naturais da sua personalidade, sem cobrar mudança de atitude por eles ainda não conseguem realizar. Não tem como a gente cobrar. Isso a gente tem que se haver muito. Isso eu acho que é muito para nós, realmente. A gente tem que realmente respeitar a personalidade de cada um. Quando a gente cobra as mudanças de atitude, as mudanças de personalidade, a gente fere também o ritmo da pessoa. Porque ninguém consegue mudar da água para o vinho. Ninguém consegue mudar do dia para a noite. Então, é necessário que a gente aceite todos como são. E isso é muito difícil para nós. Aceitar o outro como é, porque não bate com as nossas convicções, não bate com os nossos ideais, e a gente acaba realmente batendo de frente. Mas a gente está batendo de frente com a pessoa, a gente está batendo de frente com a gente mesmo, porque é a gente que não aceita. A gente que ainda não enxerga essa fragilidade que está dentro de nós. Esse insucesso que a gente leu no texto inicial. Continuando, 4, entender e respeitar as diversas crenças pessoais sem querer impor a nossa, que consideramos a mais adequada e elevada. Então não adianta só porque você tem uma religião X e a pessoa tem uma religião Y, que você tem que falar para a pessoa que a sua é melhor, que a do outro é a religião do diabo e a sua é a de Deus.
que você segue uma religião do demônio e você segue a dos anjos. Quem te disse isso? Quem é você para julgar o que é bom para o outro? Qual é o grau de consciência que o outro está se encaixando? As religiões estão para ir por causa disso. Elas não foram criadas por acaso, elas foram criadas para níveis de consciência humano. Elas não foram criadas para selecionar qual é a melhor religião. É como eu estava falando no livro Consciência Crística. A diversidade, ela é dada por Deus a nós para nos unir e não para nos desunir. E o ser humano, ele usa a diversidade para desunir. E isso é errado. A diversidade, ela está aí para nos unir, o que? Através do respeito, através de entender a crença de cada um e procurar compreender aquela crença, aprender com aquela crença. Porque, às vezes, aquela crença que pessoas julgam demais, religiosos julgam demais, talvez vai mudar muda a vida de várias pessoas. E se a pessoa se permitir estudar aquela doutrina, estudar talvez aquela religião, vai mudar a vida dela também. Então, quinto, perceber que por trás das manifestações de egoísmos de semelhantes existem apelos de socorro que necessitam de iluminação espiritual para serem superadas. Então, nós temos que entender que por trás de um próximo que chama a sua atenção de diversos modos, pode ser pela forma de agressiva, pode ser pela forma de felicidade, de carência, de pedido, de solicitação por escrito, verbal, tem ali um ser que também necessita de uma iluminação. Necessita que alguma coisa dentro de si também seja superada e está clamando por ajuda. Então, isso também, a gente não vê isso, porque impera dentro de nós ainda muito o egoísmo, né? De querer ver as nossas coisas. Então, para concluir esse texto aqui, para conseguir desenvolver essa forma de viver, é necessário aplicar essas condutas aqui em nós, né? Então, vamos exemplificar isso para a nossa vida, aproveitar essa transfiguração tão citada aqui na Bíblia também, nessa passagem, né, de Mateus, que para transfigurar situações no nosso modo de olhar para o próximo, olhar para nós mesmos. Isso todos nós precisamos, e eu me incluo nisso também. Por isso que todo dia, 12h20, tem sido muito importante para mim estar aqui com vocês, né? Porque são coisas edificantes. É isso que a nossa alma tem que ser abastecida diariamente. De bons tijolos, né? De boa argamassa, para que a gente forme uma base forte, né? E para finalizar, nós vamos na nossa prece de hoje e vamos selecionar aqui juntos uma prece. Então, vamos lá. No momento aí, fechem seus olhos, quem puder, eleve seu pensamento e vamos juntos nessa prece. Ó Deus, gostaria de estar aqui agora com o coração feliz. Gostaria de te dizer que amo todas as pessoas e que vejo a beleza das flores. Mas não posso. Mesmo assim, não desisti da fé. Compreendo que isto passa mediante a tua influência, que em forma de bênçãos vier a envolver a minha cabeça e o meu coração. Para essa mudança, basta-me reconhecer sinceramente que tens existência real, que és de fato a alegria, a paz e a felicidade. Com esse objetivo, entrego-me a ti nesse momento. Mentalizo as forças positivas do amor e da paz, penetrando em mim e higienizando o meu íntimo. Essa suave energia age sobre o meu negrume interno, ou seja, minhas sombras, dissolvendo os recalques, os ódios, os medos, os ressentimentos, as ansiedades, as angústias. Por onde passa, transforma o mal em bem e me faz renascer a esperança, em forma de novos pensamentos e sentimentos. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, meus amigos, irmãs e irmãs, obrigado por mais um dia do Gotas de Evangelho.
Que vocês tenham um ótimo dia, recheado de muita luz, de muita paz. Que os desafios, como citamos, sejam superados de cabeça erguida, olhando as sinalizações da vida, olhando para os atalhos, realmente absorvendo as experiências desses atalhos, não se preocupando com os escombros e as ruínas, para que você floresça um novo ser nessa nova reconstrução que é a vida. Gratidão, gratidão, gratidão.